Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Larissa, sou acadêmica de fisioterapia, atualmente trabalho com massagens e eu vim falar hoje, dar umas dicas para vocês sobre como melhorar no estudo e como eu melhorei as minhas notas. Eu nunca fui a aluna que tirava 10, pelo contrário, eu tinha bastante dificuldade de estudar, porque eu não tive muito isso na infância. Então, assim, o que mais era difícil pra mim era realmente o hábito do estudo. E se você não tem o hábito do estudo, fica bem difícil pra você manter a sua rotina, pra você manter suas matérias em dia e tudo mais. Então vou dar algumas dicas, mas são dicas assim, são coisas que me ajudaram, que quando eu mudei isso, eu consegui, sabe aquelas pessoas que nem precisa olhar a nota, porque já sabe que passou, ou sabe que a nota vai estar boa? Eu me tornei tipo isso. No ensino fundamental e no ensino médio, eu era uma aluna mediana. Então assim, não é a melhor nota, mas passa e pode melhorar, né, e tal. Mas eu não tinha um estudo legal. E aí não sabia estudar. E aí depois procurar muito como estudar e etc. Faculdade veio aí, né? Então assim, pegar reprovação na faculdade é bem mais complicado, né? O bolso vai sofrer, o tempo também que você termina a faculdade. Então eu aprendi muito mais na facul. E aí mas assim, no ensino médio mesmo, no final do ensino médio, eu já procurei a pesquisar métodos de estudo e coisas do tipo. E assim, eu vou dar, como eu disse, as minhas dicas, mas com o que eu fiz, mas pode ser que o que eu fiz, não seja o ideal pra você. Então eu queria dizer pra você não desistir. Queria dizer pra você não desistir e você continuar procurando um melhor estudo pra você. Se você tiver um bom estudo, você vai conseguir tirar notas boas, você vai conseguir adquirir conhecimento, tá bom? E também naquela grande fase, né, que tudo tem o seu tempo, etc. Eu tenho aqui meu boletim da faculdade do semestre passado e as minhas notas foram... Minha menor nota foi 9. Todas as minhas notas foram de 9 a 10. E eu não ficava olhando essas notas. Eu não ficava procurando saber se eu... Sabe? Tipo assim, eu sabia que minha nota ia ser boa pra passar. Eu não tinha essa preocupação. A minha preocupação hoje em dia na faculdade, eu acho que todo mundo deve ter... Nossa, principalmente quem é da área da saúde. Eu acho que a gente tem que, por exemplo... Deixa eu ver se tá gravando. Tá. A gente tem que ter em mente que a gente vai atender um ser humano. E além daquele ser humano, tem outros seres humanos que amam esse ser humano que você está atendendo. Então, assim, custa você estudar? Entendeu? Então, pensa nisso. Se você estiver fazendo uma faculdade na área da saúde e você tá nem aí, é hora de você tentar mudar e ver os seus conceitos, o que você quer pra sua vida. Porque ninguém quer que a vida de um ente querido seja tirada porque você não soube qual medicação colocar, ou etc. E muitas outras coisas. Erros acontecem, mas dê o seu melhor, pra que você possa dar o seu melhor pra outra pessoa, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho das coisas que eu fui fazendo, né? E a primeira coisa foi, não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Então, assim, eu tinha muito que... eu tenho que arrumar meu quarto primeiro pra depois estudar. Na verdade, isso ainda me incomoda um pouco, porque eu tenho um pouco de toque. Então, assim, eu tenho que estudar. Eu tenho que arrumar o meu quarto. Mas... quando começa... É porque eu tô de férias no momento, mas quando começar a chegar o período das aulas, eu vou manter meu quarto arrumado. O melhor é você manter, né? Tudo mais. Mas assim, eu vou lavar a louça primeiro. Eu vou lavar a roupa. Eu vou ver um vídeo. Eu vou ver Netflix. Eu vou na minha amiga. Eu vou me maquiar. Eu vou não sei o quê. Cara, se você ficar botando 20 mil coisas na frente, quando você for estudar, você, tipo,
tá cansado, não tá com a mesma energia, você não é aquela pessoa que você era antes. Então, assim, uma das coisas foi, cara, senta, vai lá estudar, vai, por favor. Então, assim, uma das coisas foi isso. Eu fazia 1000 coisas, eu dava importância pra outras coisas primeiro. O estudo não era a minha prioridade. Vamos falar assim logo no certo. O estudo não era a minha prioridade. Hoje em dia o estudo, ele é minha prioridade. Então, eu sempre conseguia estar mantendo o meu estudo. Aí a outra coisa que eu também marquei aqui, gente, foi senta a bunda na cadeira e faça algo. Sabe aquele lance da gente criar um hábito? E que é tipo, alguns falam que é 21 dias, outros falam que é outro tanto dias e tal. Seria muito mais fácil se você criasse um hábito de estudar, né? E aí, como eu disse já no início do vídeo, eu não tinha esse hábito. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, cara, eu vou simplesmente ir lá pra minha mesinha, sentar. Pode ter, se você quiser fazer isso na cama, assim, faz, mas pelo amor de Deus não vai deitar. Se você vê que tá deitando, vaza da cama. Não fica nem que seja no chão. Mas vai pra mesa, vai pra algum lugar, nem que seja a mesa da sala, da cozinha, bota um fone de ouvido, sei lá. E aí eu comecei a... Senta lá. Pega o livro, pega a matéria, pega o que for que você tem e vai ler aquilo. Mesmo que você não esteja numa hora boa pra estar... ler aquilo. Se você começar a ler aquilo, você tá treinando o seu cérebro. É como se a gente fosse malhar, sabe? Então, tá treinando, tá fazendo musculação no seu cérebro pra ele saber que ele tem que estar naquela hora ali sentado, ali focado. Então, assim, começa a fazer isso algumas vezes, várias vezes, que isso vai depois se tornando mais fácil pra você, e a hora que se tornar mais fácil pra você, com certeza você vai melhorar nos seus estudos. Então, isso que acontecia, eu ia, sentava, eu lia qualquer coisa, e outra, não precisa ser o conteúdo didático ali, ou o artigo científico. Uma coisa muito legal pra vocês fazerem também é vocês pesquisarem, sei lá, casos no YouTube sobre o assunto, reportagens sobre o assunto, coisas do tipo, que de qualquer forma aquilo ali vai te acrescentar alguma coisa, tá? Então você pode estar lá na prova, não saber da parada ali, mas você fala, caraca, aquela reportagem que eu vi no YouTube, sabe? E aí você vai, né? Ou aquela coisa que eu li naquele blog lá. Então, assim, leia algo. Veja algo relacionado, claro, à matéria. Não adianta você sentar lá e ficar vendo Netflix, tá? E conforme você vai fazendo isso, você vai ficando mais fácil pra você. E aí, gente, outra coisa também que é importante também, que se você não fizer isso, fica um pouco mais difícil isso que eu acabei de falar agora. Você vai sentar lá na cadeira e você não vai meio que sim, talvez ficar um pouco perdido. E se você fica um pouco perdido, é como se o cérebro tivesse que gastar mais energia pra pensar, pra saber o que ele tem que fazer, sabe? Tipo, senta lá, você senta na sua cadeira, aí você fica, tá, mas o que eu tenho que fazer agora? Qual matéria que eu vou? O que eu faço? Então, assim, procura ver, escreve em algum lugar e anota pontos chaves que os seus professores vão falar da matéria. Por exemplo, tá estudando briófitas, escreve briófitas, sabe? Por exemplo, eu tô estudando, sei lá, quando eu estudava coração, aí você falava arritmia, vai estudar arritmia, porque ele falou isso em aula, vai estudar. Então, assim, anota, se você tiver um lugar que tá escrito as matérias que tem, as matérias que vai cair na prova, as matérias que tem que estudar, é até mais fácil, você vai dando um checklist ali que você tá estudando. Agora, se você não tem isso, pergunta ao professor a matéria que ele tá dando, que ele precisa estudar. Pergunta fontes bibliográficas, pergunta livro, pergunta site, pergunta YouTube. Canal no YouTube, nossa, é muito legal. Eu comecei a perguntar isso para meus professores e eles indicavam uns conteúdos bem legais pra mim estar olhando. E aí, gente, eu me perco às vezes no que eu tô falando.
Tá. E aí você tem que organizar, então, o que você vai fazer? Gente, presta atenção, se você tiver mais fácil ali, o que você tem que fazer, você já parte pro fazer. Se você sentar ali e tiver que pensar no que você vai fazer, você já tá gastando energia pensando. E às vezes, como é tão chato, exaustivo, talvez pra você ir estudar, porque você tá criando esse hábito ainda, isso de ter que pensar no que você vai fazer, sabe? Gente, acontecia às vezes comigo. Acho que eu manchei minha boca aqui. Acontecia às vezes comigo de eu, tipo, estudar, só que eu ficava organizando. E não estudava, ficava só organizando. Eu tava mentindo pra mim mesma. Olha só, gente. Cronograma de GO. Aí aqui a professora, ela tinha dado um cronograma, então eu só copiei. Mas aí tudo que eu aprendi naquela época, né? Ciclo menstrual, gravidez, pré-natal, principais patologias obstétricas, blá 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 blá, de climatério. Então aqui, tipo, tinha tudo que eu teria que estudar. Então eu tentava estudar tudo aquilo antes de ir pra uma prova, sem saber se tivesse alguma coisa daquelas ali que eu não soubesse. É porque eu tinha que estudar mais. Não citou? Não sei se eu matei. Mas aí eu fazia isso, gente. Anota as matérias. Pergunta pro professor, que matéria vai cair na prova? Professor, que matéria você tá dando? Não sei o quê. E aí você vai estudar essas matérias. Então tem escrito o que você precisa fazer. Que vai ficar mais fácil, que você não tem que pensar no que você vai fazer, né? Quando você for sentar a bunda pra estudar. Você só vai pegar e estudar. Lembrem também de ver o que vocês têm maior dificuldade, tá? Eu tenho muita dificuldade nisso. Pelo amor de Deus, não vai ficar adiando, procrastinando a matéria que você tem muita dificuldade, porque senão você vai tomar pau nessa matéria, tá bom? Então, lembrem disso, de priorizar um pouquinho mais a matéria que você tá com muita dificuldade. Gente, a outra coisa é faça todas as atividades. Meu amor, se o professor está dando atividades pra você valendo nota, não perca essas atividades. O professor tá dando atividade valendo nota, não perca essas atividades. Eu sempre fui do tipo que, nem antes eu perdi atividade. Sempre fiz todas as atividades que o professor dava pra fazer, eu fazia. Só que eu tô falando que resolvi falar isso aqui no vídeo porque eu quero falar, né, todas as coisas que ajudam. De querer ou não, é uma coisa que eu sempre fiz. Até mesmo quando eu não tirava notas tão boas. E aí, digamos que eu tirava nota até porque eu fazia essas coisas. Porque na prova, por exemplo, não ia tão bem, mas eu fazia, tipo... Como eu fazia atividade, coisas do tipo, eu conseguia nota pra passar. Eu sempre fiz tudo, né? Então faça as atividades que os professores passarem e faça essa atividade bem feita, dê o seu melhor nessa atividade. Então, assim, atividade pra nós... Mano, quando você fazer em casa, pesquisa pra caramba. Vá em todas as fontes que você conseguir, mas tenta conseguir uma boa nota naquele trabalho ali que você já garante ponto pra você. E não vem com essa de... é só meio ponto, só 0,0. Juntando depois, dá ponto. Depois você fica por esse quantidade de pontos aí e não sabe por quê. Né? Então, olha só, a outra coisa é... Gente, isso daqui... Ok, muita gente fala... Mas isso aqui é real. Não deixa pra estudar no último dia da prova. Assim, no último dia, na madrugada entendeu? Eu fazia isso. Mas eu não fazia isso porque eu queria. Porque eu procrastinava, eu não sabia estudar. Um monte de problema. Não deixa pra estudar na madrugada da prova. Gente, como eu disse, senta a bunda e vai ler alguma coisa. Que aí você já tá começando a estudar. Então, assim, não deixe pra estudar nos últimos dias toda a matéria e faça revisões periodicamente disso, porque senão vocês vão esquecer. E quando vocês sentarem a bunda pra poder estudar, tenham foco naquilo que vocês estão fazendo. Então, elimina, pelo amor de Deus, as distrações. Mas aí, isso, gente, é uma coisa muito importante. No ensino médio, eu acho que eu deixava muitas coisas pros últimos dias. E aí eu não dava conta, não tirava uma nota tão boa. Geralmente, gente, no ensino médio eu era ruim em exatas. E aí eu não ia muito bem. Então, assim, que eu falo pra vocês? Hoje em dia, o professor passou matéria e eu vou estudar. Tipo, eu chego em casa e já estudo um pouco. No outro dia estuda mais, no outro dia estuda... Todo dia estuda. Se você todos os dias estudar... É aquela coisa, se todos os dias você estudar, nem que seja
2, 4 horas, meu, isso já vai fazer uma grande diferença. Aí você pode falar assim, mano, eu não consigo estudar em 2 horas, eu preciso de muito mais horas para estudar, senão eu não consigo estudar. Aí tá falando isso que não estuda nenhuma, entendeu? É porque eu sou assim, eu era assim no caso. Ai, quando eu vou estudar, gente, eu preciso de mais de 1 hora, mais de 2 horas, sabe? Mas o que acontece? Quando você estuda a matéria, aí depois você vai revisando, quando as pessoas falam, estuda nem que seja 1 hora ou 2 horas, isso quer dizer que são as revisões, entendeu? Então, por exemplo, não que você não possa ler uma matéria em 1 hora, coisa do tipo, mas estuda um dia, você tira lá um dia, umas 4 horas, não sei lá quantas horas, pra poder dar uma estudada legal, ter o primeiro contato com a matéria. Não esquece de buscar outras fontes, não ser aquela fonte lá que você tem. E aí E daí depois você vai revisando, você vai lendo. Uma das coisas que eu fazia muito, gente, era tipo assim. Eu escrevia sobre a matéria, aí depois eu grifava, aí depois eu vinha com lápis circulando, escrevendo do lado e puxando os teta. Nossa, eu fazia muito isso. Uma outra dica também que eu vou falar pra vocês que já falei, né, de fazer revisões com frequência. Preste atenção no que o professor tá dizendo, mas preste atenção no que você tá vendo. Videoaula no YouTube, tá lendo o livro, preste atenção. Entendeu? Não adianta, véi, não desperdiça o professor falando lá, ou o seu tempo vendo o vídeo, mas você tá lá no celular, ó, não sai, entendeu? Então, não desperdiça isso. Quando eu tava na aula, hoje em dia, na faculdade, eu tô na aula, mas assim, faculdade é bem mais diferente, né? As pessoas realmente prestam muito mais atenção. Só que ainda assim tem gente na faculdade, que deixa a desejar. O professor tá falando e tá lá, gente, faculdade, meu. Não, isso é importante pra todas as épocas educacionais da sua vida, mas... Gente, tá entrando tanto bicho aqui que eu não sei se eu prefiro calor, se eu prefiro... Não sei se eu prefiro calor, se eu prefiro bicho ou se eu prefiro barulho do ventilador. Ai. Mas muita coisa, velho, aqui. Vou botar um negócio na tomada. Gente, outra coisa. Se vocês não conseguirem parar com essas distrações, se dê castigo. Se você tem pais que não te dão castigo, ou que não estão na tua cola com você estudando, ou se você já é um velho, né, e tá estudando 22 anos, sua mãe não tem que mandar você estudar, entendeu? Mas aí, se você vê que você não tá conseguindo, cria regrinhas pra você. Cria regras. Eu lembro que no ano passado, eu não vi série até tipo, começar a facilitar as coisas, sabe? Passar as provas. Então, assim, eu botava isso, porque eu sei que eu adoro maratonar série. Então, se deixar, eu vou. Aí, se eu tiver triste, série. Aí, se eu tiver bela série, entendeu? Então, se dê alguns castiguinhos ou algumas privações pra você, pra que você consiga alcançar os seus objetivos. Não, tipo assim, eu não preciso disso. Pra que isso? Pra que me privar? É só estipular tempo, amigo. Às vezes você não vai estipular tempo, tá? Às vezes você não vai conseguir organizar isso direito. Então, se priva logo de ver série, filme, sei lá, durante a semana. Sabe o que eu fazia? Eu me privava do Instagram, porque o Instagram era muito fácil eu entrar e ficar rolando lá e perder tempo. E me também privava um pouquinho da Netflix. Então eu tinha Instagram só no final de semana. E, entendeu? Mais ou menos assim. Tentem fazer algumas privações. Se você, por exemplo, trabalha e precisa... Eu, por exemplo, trabalhava com o Instagram, só que não era... Eu meio que deixava pra lá. Então, meu Instagram de trabalho, ele ficou bem morto, tá bem morto, porque antigamente eu tinha essas coisas da privação e hoje em dia talvez também terei de novo. Mas é tudo pela minha faculdade e tal. E assim... Depois que eu me privava um pouco, isso meio que criava um hábito. E aí eu mesma não queria depois ficar rolando no Instagram lá. Na verdade, eu sou assim até hoje, né, gente? Eu tô de férias, eu não tenho Instagram no celular.
eu não fico entrando, só às vezes que eu boto lá. Então, tipo assim, meio que eu acostumei, né, que tem o hábito. E aí, gente, o tal do estudo ativo, né? Mas o estudo ativo, gente, é vocês pesquisarem mais, é vocês não ficarem só no que o professor tá dando pra vocês. Se o professor de vocês, se você tá na faculdade, o professor disponibiliza tópico da matéria, não fica só no tópico da matéria, vai estudar no livro, entende? Vai estudar em outros locais. Uma coisa que me ajuda muito é eu estudar e eu dar aula pra mim mesma, pra ver se eu tô entendendo. Fazer perguntas pra mim mesma. Outra coisa que me ajuda bastante é fazer aqueles... Acho que o pessoal chama de Anki, mas eu tenho um aplicativo chamado Revise. Eu não sei se vai em iPhone, eu sei que no meu tablet vai, que é Android. E Revise o nome dele, ele é amarelinho. E eu faço alguns negocinhos lá, tipo, como se fala? Cartão. Eu escrevo a pergunta e atrás tem a resposta, então eu faço isso no aplicativo. E assim, isso ajuda bastante também pra revisar a matéria. Bom, gente, aí essas foram as dicas, né, que eu trouxe pra cá. Dicas que eu segui, que me ajudou a mudar, né, o meu estudo. E, bom, e é isso. Vai ter várias outras coisas, tipo, faço atividade física, mas eu não faço. Mas eu deveria. Faço atividade física pra manter o seu emocional bom, se alimente bem. É isso, gente. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, quer dizer que você tá buscando, almejando muito melhorar os seus estudos. Então, só por ter visto esse vídeo aqui, você já tem um joinha meu aqui. E falando nisso, se quiser, deixa um like aqui pra mim. E pra me ajudar. E outra coisa, gente. Não fica vendo vídeo desse tipo aqui, vários vídeos... Se você ficar vendo um monte de vídeo desse, você não quer participação, né, meu? Então, assim, viu meu vídeo agora? Vai pôr em prática. Depois você vê mais vídeo desse, tá bom? Então, beijo!